Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações no Internacional que demitiu Gustavo Grossi. Ele que foi apresentado como camisa 10, como principal reforço da gestão Alessandro Barcelos lá em 2021, com o objetivo de reformular as categorias de base do Internacional. O substituto vem do Sport Recife. Eu quero falar também sobre Vitão, que está muito perto de permanecer no Inter. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitas informações do Internacional, demissão, renovação, projeção de time para encarar o Caxias amanhã no estádio Beira-Rio, tudo isso aqui dentro do canal. Não é inscrito ainda? Te inscreve agora porque vai ter muito conteúdo com a força da Zapay, aplicativo onde você pode pagar o seu IPVA 2024 com desconto, tá bom? E além disso, uma outra vantagem, você pode parcelar em até 12 vezes no cartão o seu IPVA para andar seguro. Tá rolando aí o verão, né? O pessoal tá indo pra praia, carnaval tá chegando. Então, para não correr risco de cair numa blitz, ter o carro apreendido, IPVA 2024, multa, licenciamento, tudo isso você pode quitar no aplicativo Zapay. Cupom COLAR te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Para ficar, um valor bem bom para você ficar de boa aí com o seu veículo, tá bom? Então, Zapay, parceiro aqui do canal. Gustavo Grossi não é mais o gerente geral das categorias de base do Internacional. Ele foi demitido ontem à tarde, no CT do Parque Gigante, e até vale uma curiosidade na informação que o Alexandre Ernest trouxe, de que ontem foi o primeiro contato que ele teve com o Eduardo Cudê, por exemplo, lá no CT do Parque Gigante, o que mostra muito do distanciamento que neste momento existe entre a base e o profissional. Aí você pode estar do outro lado, falando. Eu sei que muitas pessoas que não gostam do trabalho do Gustavo Grossi falam: mas o Inter não forma ninguém, o Inter não coloca um jogador no profissional. Eu acho que isso é muito raso da gente analisar. Afinal, um processo para um jogador de base chegar no time de cima passa pelo gerente geral das categorias de base, sim, mas passa pelo treinador da base, passa pelo gerente de transição, Julinho Camargo, passa pelo treinador atual, Eduardo Cudê, passa por vontade do jogador e entender isso como um objetivo. Vou pegar o exemplo do Tauan Lara aqui, que era um talento das categorias de base. O Inter ganhou praticamente tudo com o Tauan Lara nas categorias de base, um fenômeno que despertou o interesse de clubes de fora. Hoje o Inter não tem um lateral esquerdo porque ele se apresentou 5 quilos acima do peso na pré-temporada e está afastado. Então, isso também faz parte da formação do jogador. Então, assim, eu acho que o Inter tem vários problemas e o Inter identificou que o Gustavo Grossi era um deles. Afinal, sempre vendeu um discurso de formação de atletas a longo prazo, de que o trabalho que ele desenvolveu lá no River e que está dando um retorno até hoje, a gente vê todo ano um jogador do River, ou até 2 jogadores do River serem vendidos por milhões. O River vendeu o Julian Álvares para o Manchester City, agora vendeu o Echeverri também para o Manchester City. Estão surgindo outros jogadores por lá, e aqui a gente não viu nem perto desse trabalho. O que me falaram é o seguinte: a base do Inter hoje tem processos. Quando o Grossi assumiu, não tinha nada. Então o Inter hoje tem um caminho dado por ele que ele não vai seguir. Quem vai seguir é o Jorge Andrade, que é o executivo do esporte, trabalhava no profissional lá, vai trabalhar aqui nas categorias de base, onde já trabalhou, inclusive no Internacional entre 2014 e 2018. Eu tenho muita restrição ao nome do Jorge Andrade, porque dos feedbacks que eu recebi, a gente lembra da base do Inter lá em 2016, 2017, 2018. Então, assim, tínhamos jogadores de 25, 24 anos nas categorias de base. Não gosto muito dessa ideia, mas enfim, foi uma decisão do Conselho de Gestão e do Departamento de Futebol a saída do Gustavo Grossi, que gostaria de permanecer no Inter e descarta trabalhar em outro time do futebol brasileiro, porque entende que o seu processo no Brasil foi no Inter. Então, a princípio, não vai trabalhar no Flamengo e vai tirar um tempo sabático aí, o argentino que deixou o seu legado. Imagino, entendo que não gosta, mas eu sou contrário a esta demissão. Acho que não era o momento de tirar, afinal sempre foi uma bandeira da gestão Barcelos, uma formação a longo prazo, uma reestruturação da base lá no Sub-9, Sub-10, Sub-11. A gente está vendo uma ótima geração no Sub-17 e no Sub-20 daqui a pouco ele ia chegar. Então, vamos ver o que se apresenta a partir de agora. O fato é que o Inter precisa de jogadores novos na sua categoria de base.
Falando sobre jogadores, Vitão deve permanecer no Internacional. Há uma informação meio difusa em relação a isso. Afinal, se fala, né, que o Vitão tem um acerto com outra equipe, que seria o Real Valladolid da Espanha, e todo mundo no bastidor do Internacional nega essa informação, de que, de fato, o Vitão negocia com o Inter uma extensão do seu contrato. Afinal, ele está no Inter até junho deste ano, em cima da normativa da FIFA lá com os clubes ucranianos, e a partir daí ele vira um jogador livre no mercado. E com o passe dele na mão, ele pode escolher onde vai jogar. E o Vitão, né, pode jogar no Internacional. O que se fala é que o Inter está propondo um contrato de 4 anos para ele, com um salário maior, e aí, claro, né, uma divisão do passe dentro do que o Vitão considere justo nesse momento. E aí o Vitão vira o principal ativo, né, do Internacional para vendas futuras, né? Afinal, a gente está falando de um jogador que teve projeção de seleção brasileira no ano passado. Decaiu seu futebol, é verdade, mas ainda é um atleta extremamente novo e muito qualificado. Então, há um otimismo muito grande da gestão de que o Vitão ficará no Internacional de forma definitiva, como eu disse, pelas próximas 4 temporadas. Vamos aguardar os desdobramentos, mas imagino que seja algo que esteja próximo de acontecer. Enquanto isso, o Inter se prepara para encarar o Caxias. Jogo amanhã, 4h30 da tarde. Estádio aberto para todos, né? Afinal, podem ir homens, podem ir idosos, podem ir mulheres, podem ir pessoas com deficiência. Não tem mais punição. Foram nos 2 primeiros jogos, o Inter já cumpriu, então agora tudo volta ao normal, vamos dizer assim, né? O Cudê não tem muitos desfalques, gente, mas deve apostar num time titular que vinha jogando e que foi a base do time que bateu o Ipiranga. A dúvida é se o Bruno Henrique vai ter condições de atuar, ele que ficou fora contra a equipe do Guarani. Estou apostando em Antony, Bustos, Mercado, Vitão e o René. Daqui a pouco pode aparecer Robert Renan na vaga do Mercado, que já jogou 2 como titular. Arangues e Bruno Henrique. Aqui uma dúvida, né? Se joga Depena ou se joga daqui a pouco, né, o Alário, né, dando uma recuada no Alan Patrick. Alan Patrick, Wanderson e Ener Valencia. Então esse é o time do Inter para encarar o Caxias, né? O Inter que busca retomar a liderança do campeonato. Para isso tem que vencer o Caxias e torcer por um tropeço do Grêmio contra a equipe do Avenida, lá em Santa Cruz, também no sábado à noite. KTO.com, onde a diversão acontece, hoje vários jogos, tá? Tô vendo que tem quartas de final da Copa das Nações Africanas, Nigéria e Angola. Tem também Strasbourg contra a PSG no Campeonato Francês. E tem também o pré-olímpico masculino com Argentina e Uruguai. Então te registra lá para dar aquela brincada. Usa o código COLAR para ganhar o teu bônus no primeiro depósito. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!